Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 2 de fevereiro de 2025. Putin ameaçou congelar a Ucrânia, conseguiu, né? E a Europa não conseguiu e nem tentou. Tentou achando que o gás ia faltar porque o gás era russo, mas a Europa se adaptou. Enquanto os russos sofrem com o frio. O Trump pede que a Ucrânia faça eleições. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, darem um like, compartilharem com as suas redes sociais, façam seus comentários que são sempre bem-vindos. E também eu quero destacar que aqui fake news são proibidas. Aqui você vê a verdade. Inscreva-se no canal, eu conto com você. Muito obrigado. O Kremlin, Putin e toda aquela máfia do Kremlin ameaçaram congelar a Ucrânia e a Europa, chantageando todo mundo, cortando o gás. Mas no final a Ucrânia cortou o gás para poucos países da Europa que ela mandava, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, mas o destino decretou o contrário. Agora os próprios russos estão sofrendo com o frio, diante da infraestrutura de serviços públicos destruída, das refinarias destruídas e também de algumas usinas de energia que a Ucrânia destruiu. E da completa indiferença das autoridades russas. Isso, a própria mídia russa está escrevendo isso, o que está acontecendo. Parece que já não estão mais obedecendo tão quanto deviam com suas mentiras do ditador russo. Em 29 de janeiro, cerca de 350 prédios em Novosibirsk, que fica às margens do Mar Negro, ficaram sem aquecimento, incluindo prédios de apartamentos, escolas e instalações sociais. A pior situação foi em Oktyabrsk, 229 prédios, quer dizer, não foi a pior, em Novosibirsk foi pior, mas em 229 prédios desconectados e também nos distritos de Kirovsk, 114 prédios. E tem muito mais cidades que estão com problema de energia, enquanto a temperatura média está apenas menos 13. Vocês imaginam? Menos 13. Alguém já passou aqui no Brasil temperatura de menos 13? É difícil, né? Acho que ninguém. E lá as temperaturas são muito mais frias. Chegam a menos 30, menos 25 e até menos 40, dependendo da região da Rússia. Mas, no entanto, os moradores locais são forçados a sentar em apartamentos gelados, enrolar-se em cobertores e se aquecer usando aquecedores. O motivo oficial que o governo fala, não fala na guerra, não fala nos bombardeios, o motivo oficial são os reparos programados nas instalações de energia. Mente novamente. No entanto, as pessoas não acreditam mais nas desculpas das autoridades do regime de Putin, já que as interrupções ocorrem regularmente. Eu dei um dia de exemplo, mas quase todos os dias tem interrupção no fornecimento da energia e do aquecimento. As autoridades e os serviços públicos prometeram, restaurar o aquecimento até a noite do dia 30 de janeiro. Estamos já em 2 de fevereiro e a promessa não foi cumprida. Aliás, o Putin não cumpre promessas, né? E até 20 de janeiro ia expulsar os ucranianos de Kursk e nada aconteceu. E ele tinha, antes disso, 3 outras datas e nada aconteceu. Tal como em Pokrovsk também. Promessas, mas não cumpre nenhuma delas. Mostra a sua incapacidade e mostra que não é um estrategista. Na realidade, é um puppet, né? Em vez de consertar redes, e atualizar a infraestrutura, o que faz o governo de Putin? Está gastando bilhões de dólares na guerra contra a Ucrânia. Como resultado, até mesmo cidades com milhões de habitantes em toda a Rússia estão enfrentando o colapso de moradias e serviços públicos e a população sofre silenciosamente apoiando as políticas do Kremlin, mesmo quando estão congelando em seus apartamentos, apoiando silenciosamente, porque na verdade eles gostariam de protestar, mas eles têm medo da repressão violenta do ditador russo. Então é uma situação muito difícil. Ao mesmo tempo,
uma outra empresa russa, a Siberian Generating Company, que é uma empresa de energia, né, admite que os acidentes em massa, que não tem, estão cortando a energia elétrica, estão cortando o fornecimento de gás, né, eles são causados pelo desgaste crítico dos gasodutos. Né? No entanto, não há dinheiro suficiente para a modernização deles. Agora, a minha conclusão é, como eu falei anteriormente, porque o Kremlin, né, o ditador russo, de toda aquela quadrilha que está no Kremlin, está jogando recursos na guerra, e não em seus próprios cidadãos. Afirmo isso novamente. Enquanto o Kremlin conta aos russos sobre uma vitória sobre o Ocidente, que eles estão ganhando a guerra contra a Europa, que está sendo travada na Ucrânia, e prometem, através das suas agências de publicidade, novos sucessos militares, e continua a enviar bilhões de dólares para o fronte. Cidadãos comuns estão congelando em seus apartamentos. Né? É isso que ele faz, e o povo fica ouvindo essas mentiradas, essa papagaiada toda do ditador russo. A ironia do destino. A própria Rússia se viu na situação que tanto ameaçou a Ucrânia e a Europa. Portanto, a insatisfação na sociedade russa contra Putin já existe. A ilusão de uma vitória rápida, que leva a um apoio um apoio popular para a guerra, também é capaz de se voltar contra o Kremlin, né? Especialmente porque Moscou agora está numa longa guerra na Ucrânia, e é uma guerra de atrito, onde existem alguns avanços, né? Mas avanços pequenos, uma vila aqui, outra ali, muitas vezes as vilas são retomadas. Então, esta desilusão por si só, agora na minha conclusão, dificilmente desencadeará o colapso do regime. Precisa de vir alguma outra coisa para juntar-se a essa desilusão e juntar-se a esse colapso do regime desse ditador que governa a Rússia. Enquanto isso, quero colocar uma notícia aqui, vou dar minha análise sobre isso. O presidente Trump, ele deseja que a Ucrânia faça eleições. E ele não falou isso pessoalmente, mas ele disse através do seu enviado especial, o general Keith Kellogg, que se manifestou sobre o assunto, né? Bom, eu vou agora fazer uma análise breve aqui, antes de entrar no assunto. Eles já conversaram, o Putin e o Trump. Os dois já conversaram, o Trump não quis falar sobre o que ele falou, né? E o Putin também não disse nada ainda. E acho que não vão falar antes de começarem as negociações oficialmente. Mas o Putin já tinha dito recentemente, agora essa semana passada, que o Zelensky não tem legitimidade, porque já venceu o mandato dele. Então ele deve ter falado isso para o Trump, e o Trump está pedindo eleição. Está entendendo? Então, quer dizer, o Putin está tentando manobrar com isso, prolongar a guerra, que não pode ter negociações, porque o Zelensky não é legítimo. Quando, ao contrário, a Constituição da Ucrânia prevê que, em caso de guerra em território ucraniano, deve ser decretada a lei marcial. Então foi decretada a lei marcial em toda a Ucrânia por causa disso. E mesmo que a Ucrânia é bombardeada em todas as cidades, inclusive lá no extremo oeste, né? na fronteira com a Europa, na parte da Polônia, perto da Alemanha. Então a Ucrânia é bombardeada lá. Então toda a Ucrânia está em guerra, então ela está em estado marcial. E a Constituição prevê que, em caso de uma emergência dessas, de lei marcial, a Ucrânia não pode fazer eleições, e o poder constituído na última eleição é que continua administrando o país. O Putin também sabe disso, mas ele faz de conta que não sabe. Então o presidente é legítimo e o Congresso é legítimo. Então o Kellogg, em nome de Trump, ele disse que eleições presidenciais e parlamentares devem ser realizadas na Ucrânia, mas, no entanto, como eu disse para vocês, é proibido pela lei ucraniana durante a lei marcial, né? A maioria das democracias realiza eleições durante tempos de guerra, diz Kellogg. Isso é discurso de Putin, né? Acho que é bom para a democracia. Essa é a beleza de uma democracia forte, que você tem mais de uma pessoa que pode potencialmente concorrer a um cargo. É um troço idiota. Esses caras querem negociar a paz? Essa é a fórmula de paz do Trump, que ia acabar em 24 horas, ia acabar em um dia depois da eleição, depois em 100 dias, acho que agora não sabe quando vai acabar. De acordo com, inclusive, uma notícia aqui da Reuters que eu peguei, né, a questão da realização de eleições é uma das questões que a comitiva
de Trump, escreve comitiva o Reuters, né? Está discutindo no contexto de seu plano para acabar com a guerra na Ucrânia. Isso não vai acabar com a guerra na Ucrânia. E o Putin está querendo ganhar tempo porque ele não quer negociar. Entre outras coisas, as duas fontes que falaram com a Reuters, né? O Kellogg diz que outros assessores da Casa Branca discutiram como pressionar a Ucrânia a concordar com eleições como parte de um cessar-fogo inicial com a Rússia. Na realidade, eles estão se pegando nisso. Isso não vai fazer um acordo de paz, ele quer que isso preceda um acordo de paz, e uma eleição não se faz de hoje para amanhã, como os russos fizeram um plebiscito fantasma lá nas eleições da Crimeia, dizendo que todo mundo aceitava que ser russo, quando eles invadiram a Crimeia em 2014, em uma semana eles fizeram um plebiscito e tiveram 96% de aprovação. Que lindo, né? Mentirosos. Né? E de acordo com ainda o governo Trump, né? Eu digo, o governo Trump ainda não solicitou formalmente à Ucrânia que realize eleições presidenciais até o final de 2025. E na minha opinião isso também é uma intromissão na legislação e na Constituição de um outro país que eles não deveriam fazer. Mas como o Trump agora diz que o canal do Panamá é dele, a Groenlândia é dele, o Canadá é mais o estado número 51 americano, alguma coisa assim, então a gente nunca sabe o que vai sair daí, né? Na realidade, a coisa parece que está um caos na geopolítica do novo governo americano. Acho que não vai rolar o que eles estão pedindo para a Ucrânia. Eles querem enfraquecer a Ucrânia e o Putin acabar colocando o fantoche seu que ele tanto quer. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. O que você viu aqui, você não vê em outros canais. Conto com vocês. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.